Olá, turma, tudo bem? Bora lá para a nossa leitura. Mais um dia aqui com a palavra, mais um dia com o Senhor. E vamos seguir, né? Graças a Deus por isso. Não sei você aí, mas eu tenho dedicado os primeiros momentos antes da minha leitura a orar o livro de Salmos, né? Então eu tenho pego cada dia o salmo daquele dia, né? Correspondente àquela data. Então, por exemplo, hoje a minha oração foi baseada em Salmos 16. Melhor, 17 hoje, né? Salmo 17. Então, que você possa ter um momento, né, de oração, meditação ali mesmo, falando com o Senhor. Diga ao Senhor, né? Fale com Ele tudo aquilo que está no teu coração naquele dia, naquele momento. Derrame-se diante do Senhor. Eu tenho certeza que quando você vier para a palavra, quando você vier para a leitura, o Espírito Santo vai estar já ministrando de forma tão poderosa a tua vida que a leitura será diferente, porque você esteve já com o Senhor durante o teu período de oração. Faça isso. Hoje nós vamos ler Gênesis 16, 17 e 18, né? Hoje é dia 17 de janeiro, nosso terceiro dia dessa semana 3. E nós vamos seguindo, né? Então, Gênesis 16 diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão: Já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: Caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abrão a Sarai: Sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? E respondeu ela: Estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: Volte à sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: Multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Você está grávida e terá um filho, e lhe darás o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor, que lhe havia falado: Tu és o Deus que me vê. Pois dissera: Teria eu visto aquele que me vê? Por isso o poço que fica entre Cádiz e Bered foi chamado Beer-Lahai-Roi. Agar teve um filho de Abrão, e este lhe deu o nome de Ismael. Abrão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. Então, o capítulo 16 fala desse momento em que Sarai decide ajudar, né? Deus decide ajudar o Senhor dando Agar ao seu marido Abrão, para que talvez ela pudesse ter família através da sua serva. Isso era um costume, uma cultura da época, né? Em que poderia se formar família, né? Ter mais filhos através, inclusive, de servas da casa. Isso era um costume muito ali da região do Oriente, principalmente nesse período da história. Capítulo 17. A circuncisão, né? O sinal da aliança. 17. Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abrão prostrou-se com o rosto em terra e Deus lhe disse: De minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações.
Eu o tornarei extremamente prolífero, de você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. De sua parte, disse Deus a Abrão, guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes, aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiros e que não forem descendentes de vocês. Sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados. Minha aliança marcada no corpo de vocês será uma aliança perpétua. Qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não tiver sido circuncidado, será eliminado do meio do seu povo. Quebrou a minha aliança. Diz também Deus a Abraão, de agora em diante sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e reis de povos. Abraão prostrou-se com o rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo, poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus, permite que Ismael seja o meu herdeiro. Então Deus respondeu, na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será aliança eterna para os seus futuros descendentes. E no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido, também o abençoarei, eu o farei prolífero e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes, e dele farei um grande povo. Mas a minha aliança eu a estabelecerei com Isaque, filho de Sara, filho que Sara dará a você no ano que vem, por esta época. Quando terminou de falar com Abraão, Deus subiu e retirou-se da presença dele. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael, todos os nascidos em sua casa e os que foram comprados, todos os do sexo masculino de sua casa, e os circuncidou como Deus lhe ordenara. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e seu filho Ismael tinha 13. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados naquele mesmo dia, e com Abraão foram circuncidados todos os de sua casa, tanto os nascidos em casa como os comprados de estrangeiros. Então, o capítulo 17 fala dessa aliança que o Senhor faz entre Abraão. Na verdade, ele está falando a respeito de um povo, de uma nação que viria através desse homem chamado Abraão, e toda a sua descendência, que seria através de Isaque. Mas Ismael também estava nesse momento na história, e o Senhor ouve, o pedido de Abraão a respeito desse filho que nasceu de Agar, e também diz que o abençoaria e o faria também pai de 12 príncipes. Então, tanto a geração de Isaque gera homens com a descendência de Abraão, quanto Ismael. A questão era com quem estava a aliança, o casamento, esse matrimônio, esse relacionamento que Deus então desejava ter com a humanidade, começava a partir de Abraão, Sara e Isaque. Capítulo 18, para a gente terminar a leitura de hoje. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. E disse ele, meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco d'água para lavar os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou trazer a vocês também o que comer, para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este seu servo. Está bem,
Faça como está dizendo, responderam. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. Depois correu ao rebanho e escolheu o melhor novilho e o deu a um servo que se apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado e os serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles em pé, debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma quando pensou: depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri. Mas ele disse: não negue, você riu. Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido. Se não, eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti. Não agirá com justiça o juiz de toda a terra? E respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Mas Abraão tornou a falar: sei que já fui muito ousado a ponto de falar ao Senhor. Eu que não passo de pó e cinza. Ainda assim pergunto: e se faltarem 5 para completar os 50 justos? Destruirá a cidade por causa dos 5? Disse ele: se encontrar ali 45, não a destruirei. E se encontrar apenas 40? Insistiu Abraão. E ele respondeu: por amor aos 40, não a destruirei. Então continuou ele: não te ires, Senhor, mas permita-me falar. E se apenas 30 forem encontrados ali? E ele respondeu: se eu encontrar 30, não a destruirei. E prosseguiu Abraão: agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto: e se apenas 20 forem encontrados ali? E ele respondeu: por amor aos 20, não a destruirei. Então Abraão disse ainda: não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? E ele respondeu: por amor aos 10, não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Capítulo 18, o primeiro momento fala dessa visita, né? Que Abraão está recebendo, que ele avista esses 3 homens, e nós sabemos pelo desenvolvimento do texto que é o Senhor, né? Ali através de uma teofania, né? Através de um homem mesmo, o Senhor se encarna ali naquele anjo, ou na forma de um homem, literalmente, e vai com mais 2 anjos ali à região de Sodoma e Gomorra, que era justamente uma região próxima onde Abraão também morava. E ele chega, Abraão serve comida, serve bebida, faz com que eles permaneçam um tempo ali com ele, descansando até que tudo ficasse pronto. E quando eles vão se despedir, então o próprio Senhor diz que não iria esconder de Abraão o que ele estava fazendo ali. Havia um propósito para aquela visita. Não era uma passagem, uma visita qualquer a Abraão, mas era uma passagem para ir a Sodoma e Gomorra destruí-la por conta do seu pecado.
E quem estava lá em Sodoma e Gomorra era Ló, sobrinho de Abraão. Então o Senhor fala a respeito de falar com Abraão a respeito do que ele está indo fazer, para que Abraão pudesse então saber o que Deus estava fazendo na terra naquele momento da história, destruindo uma cidade onde não se achava justos, onde não se achava pessoas que ouviam a Deus, que temiam a Deus, mas que eram totalmente ímpios. O nível de impiedade, de pecado, de destruição que as pessoas faziam uma com as outras em Sodoma e Gomorra era sem precedentes. Por isso Deus cita tanto, né, Sodoma e Gomorra, inclusive no tempo do fim, porque ele diz que algumas cidades ou o tempo do fim vai se parecer muito, né, com a destruição de Sodoma e Gomorra por conta do excesso de pecado. Mas Abraão então decide perguntar e interceder pelos justos que podem existir naquela cidade, junto com Ló e a sua família. E o Senhor diz que se ele encontrasse pelo menos 10 justos, ele não destruiria Sodoma e Gomorra. Percebem como o nível de impiedade, de injustiça e de pecado estavam sendo cometidos ali em Sodoma e Gomorra? Não havia nem 10 justos naquela cidade. Naquelas cidades, né? Sodoma e Gomorra são 2 cidades. Então a gente vê que o Senhor traz essa mensagem avisando Abraão a respeito do que ele estava indo fazer. Destruir Sodoma e Gomorra por causa do seu pecado. Amém, queridos? Amanhã, se Deus quiser, a gente continua, a gente vai entrar no capítulo 19, que é justamente a destruição de Sodoma e Gomorra, e vamos seguir aí até o final da semana dentro do livro de Gênesis. A semana 4 também permanece com o livro de Gênesis, e a gente finaliza o livro de Gênesis justamente na outra segunda-feira, né, na semana 5. Então a gente tem a semana 3, a semana 4 e o primeiro dia da semana 5 finalizando o livro de Gênesis, ok? Deus abençoe. Ótima quarta-feira para vocês, né? E amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura em nome de Jesus. Deus abençoe.